muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Direito e Justiça, que hoje vai debater os direitos trabalhistas. Até que ponto você de fato conhece os seus direitos, seja como empregador, seja como empregado? Quais são as novidades legislativas que vêm ocorrendo durante os últimos anos na área da legislação trabalhista? Para conhecer, para estudar, para aprender todas essas questões, hoje nós estamos recebendo aqui o doutor Rafael Broglio, que é juiz do trabalho, ele é especialista, mestre, doutor em Direito, também é pós-doutorando pela Universidade de Salamanca, na Espanha, ou seja, é uma pessoa que tem total condição de nos esclarecer os principais aspectos, e eu já começo lhe dando as boas-vindas, doutor Rafael, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, professor Leonardo, agradeço o convite, é uma honra poder participar aqui do programa na TV Osasco e vamos tentar aí abordar as questões da forma mais objetiva possível. E com certeza fará isso com grande maestria, porque conhecimento não falta, né, doutor Rafael? E eu já quero começar então fazendo uma pergunta simples. A legislação trabalhista vem sofrendo alterações relevantes nos últimos tempos? Olha, essa é uma pergunta importante e, de fato, muitas alterações ocorreram e a gente pode dizer que a partir de novembro de 2017. De lá para cá, tivemos sucessivas alterações na legislação trabalhista, seja no campo do direito material, seja no campo do direito processual. Em 2017, em especial, a partir de 11/11 desse ano, entrou em vigor a famosa reforma trabalhista. E centenas de artigos foram reformados da CLT. Mas não parou por aí. Logo na sequência, veio uma medida provisória 808. E essa medida provisória 808 trouxe outros assuntos, mas o que aconteceu com ela? Ela não vingou. Não foi convertida em lei. Essas mudanças legislativas que ocorreram, né, que nós estamos comentando aqui, foram em que sentido? Elas foram no sentido de incrementar mais direitos ao trabalhador ou foi num sentido de, eventualmente, se buscar também olhar um pouco para o lado do patronato? Como é que funcionou? Qual foi a intenção do legislador nisso? Olha, essa é uma questão muito importante. A gente tem que pensar, em início, que as medidas provisórias, elas devem ter urgência e relevância para serem editadas. E aí questiona-se se de fato havia, então, essa relevância e essa urgência nessas medidas provisórias. Mas, respondendo objetivamente à pergunta, alguns direitos dos trabalhadores sofreram alterações. Como, por exemplo, as férias, hoje, elas podem ser fracionadas em até 3 etapas. E a gente pode dizer que esse fracionamento em 3 etapas das férias traz uma maior mobilidade para o empregador em poder fazer ali a gestão do seu negócio. Sem dúvida. Outros aspectos, horas extras decorrentes da hora de almoço, para simplificar a nomenclatura, né? Até então, era de fato uma hora extra. A partir da reforma trabalhista, passou a ter caráter indenizatório. O que isso significa? Significa que essa parcela não vai mais refletir nas demais parcelas de natureza salarial. Se houver uma infração no horário de almoço, ou seja, se o empregado trabalhar quando deveria almoçar e descansar, o patrão hoje, de acordo com a lei, artigo 71, parágrafo 4º, não vai mais pagar como hora extra, vai pagar apenas um valor em caráter indenizatório. E essa questão do horário de almoço, a legislação estabelece algum intervalo de tempo nesse horário ou fica a critério da convenção entre patrão e empregado? Bom, esse horário de almoço, ele varia de acordo com a carga de trabalho. Se a gente pensar numa carga de trabalho convencional, que é aquela de 8 horas no dia e 44 na semana e, consequentemente, 220 horas ao mês, esse horário de almoço ele vai ter um mínimo de 1 hora e um máximo de 2 horas. É verdade que esse assunto também ele pode ser negociado
nas convenções e acordos coletivos do sindicato. Mas, em regra, é esse o intervalo mínimo, 1 hora e 2 horas para a jornada padrão. Perfeito. Nós estamos recebendo aqui na TV Osasco o Dr. Rafael Brolio, que é juiz do trabalho. Ele está esclarecendo as principais dúvidas que você possa ter em relação aos seus direitos trabalhistas. Você, tanto o empregado quanto também o empregador, que é importante frisar que também tem os seus direitos, não é isso, doutor Rafael? Com certeza. A gente tem que pensar que se não tiver empregador, não vai ter emprego, e vice-versa. Então, a gente tem que buscar ao máximo, e isso é muito difícil, né, equacionar essa questão capital-trabalho, um equilíbrio para que ambos possam, de certa forma, ter ali a satisfação durante aquele contrato. Se não, se for muito bom para um ou muito bom para outro, essa relação vai ficar complicada. E me parece que a própria evolução da sociedade, ela vai trazendo e vai gerando alterações nessa relação trabalhista. Hoje, muito comum, situações que no passado eram inimagináveis, como, por exemplo, o famoso home office. Não é isso? Quer dizer, a pessoa poder trabalhar de casa. Só que imagino que surjam aí algumas dificuldades, como, por exemplo, o controle disso. Como é que o patrão, eventualmente, o empregador, consegue controlar se realmente a pessoa está trabalhando durante aquele intervalo de tempo, se ela está, eventualmente, extrapolando aquele limite, embora seja algo que facilite, principalmente nos grandes centros, onde você tem ali uma dificuldade muito grande, logística até, de locomoção, né? Isso facilita, sem dúvida alguma, mas, por outro lado, me parece que nós teremos ainda algumas situações meio claudicantes que a própria jurisprudência vai ter que regulamentar, não é isso? Exatamente. Hoje, a própria CLT, ela prevê o teletrabalho. E o teletrabalho é considerado um gênero, que é o trabalho à distância. E esse trabalho à distância, ele pode ser exercido não só na casa do empregado, como em outro local. Mas geralmente é praticado o tal do home office, que é o trabalho em casa. E a questão da fiscalização do horário de trabalho, que de fato nos parece uma questão complicada, hoje, com as ferramentas tecnológicas, já se pode pensar de uma forma diferente, de possibilitar o controle por meio dessas ferramentas tecnológicas. Mas, o que a gente deve entender? O artigo 62 da CLT diz que esse teletrabalhador, ele não tem direito às horas extras. Então isso está expresso na legislação. Tá, ele não tem direito à duração do trabalho, ele não tem direito adicional noturno, ele não tem direito às horas extras. O que isso significa? Se ele trabalhar 40, 50, 70, 20, 10 horas na semana, ele vai receber o mesmo valor. Ou seja, pensemos assim, o salário contratual. Perfeito. E também essa modalidade de home office, esse teletrabalho, também minimiza algumas situações de risco, tanto para o funcionário quanto para o empregador, que são aqueles acidentes de trabalho que muitas vezes acabam acontecendo nos deslocamentos, né? Quer dizer, tanto na ida quanto na volta. Aliás, em cima disso, eu queria até tirar essa dúvida em relação a até que ponto, a partir do momento em que o funcionário sai de casa em direção ao trabalho, se ele sofrer um acidente, é considerado o acidente no trabalho, e a mesma coisa no momento posterior, que é o retorno dele para casa. Quais são os limites para a gente poder entender se aquilo ainda está abrangido como um acidente de trabalho ou não? Hoje nós temos uma medida provisória, outra, que aí vai ao encontro do que eu disse, né? Essas sucessivas alterações, modificações da legislação. Hoje a gente tem essa medida provisória 905, que diz o seguinte: esse trajeto, casa-trabalho, trabalho-casa, não é mais considerado acidente do trabalho, inclusive para efeito da legislação previdenciária. E isso é muito importante, porque durante muito tempo foi considerado, né? Sim, mas uma coisa que a gente não deve confundir, e isso suscita dúvida. Uma coisa é o direito previdenciário, outra coisa é o direito do trabalho. Embora eles se permeiem, eles não se confundem. Perfeito. Até então, a legislação previdenciária dizia, olha, é acidente do trabalho, o trajeto.
Agora, quando você traz essa questão para o direito do trabalho em si, vai se aferir a responsabilidade do empregador. O empregador teve alguma culpa se teve um evento danoso no trajeto? Em tese, não, porque ele não concorreu para aquele evento, mas é acidente do trabalho para efeito previdenciário. Então, pode-se buscar o benefício junto à Previdência. Agora, a responsabilidade civil do empregador na Justiça do Trabalho é outra coisa. Mas a medida provisória disse, de toda sorte agora, que não é mais acidente do trabalho. Eu imagino que deva ser diferente de um cenário que eu vou pontuar aqui. Imagine que, por exemplo, o funcionário está já na empresa e ele sai a pedido do seu superior para realizar uma reunião fora e nessa ida, já durante o expediente, da empresa ao local da reunião, ele sofre um acidente. Como é que fica? Temos diferenças ou não? Temos diferenças. Por quê? Porque nesse caso citado, professor, o empregado, ele estava durante a jornada de trabalho. E cumprindo ordem. E cumprindo ordens. Aí vai precisar se aferir se houve algum dano, qual foi o tipo de circunstância, em qual situação isso ocorreu. Mas é tratado de uma forma diferente, porque ele estava no cumprimento de ordens, ele estava dentro do tempo à disposição do empregador. Entre essas mudanças legislativas surgiu aquilo que se chama de contrato de trabalho intermitente. O que vem a ser o contrato de trabalho intermitente, doutor Rafael? O contrato de trabalho intermitente, a gente precisa entender uma coisa inicial. É um contrato de emprego. Porque quando a gente fala em relação de trabalho, o trabalho é o gênero. Sim. E existem diversas espécies de trabalho. Uma delas é o emprego. E esse emprego é o anotado em carteira de trabalho. O contrato de trabalho intermitente, ele deve ser, sim, anotado na carteira de trabalho. E o que é? Existe uma alternância de períodos de atividade com inatividade. E aí, o professor me perguntou, quais foram as mudanças, se isso afetou o empregador? Afetou, porque o empregador, ele não precisa agora, de acordo com o contrato de trabalho intermitente, manter um empregado convencional no seu quadro funcional, sendo que ele pode contratar um intermitente. Ou seja, eu, empregador, hipoteticamente, preciso de um empregado numa determinada semana. Ok, faço a contratação, obviamente respeitados os requisitos legais. Na outra semana não preciso da contratação dele. A lei brasileira hoje, pela contratação de trabalho intermitente, autoriza isso? Autoriza. Mas imagine que fique nessas idas e vindas, vamos chamar assim, dessa relação de emprego, porque é um emprego, né? Durante 2, 3 anos. Os direitos trabalhistas que ele acaba amealhando correspondem a, inclusive, o período no qual ele não foi utilizado, ou só naquele período em que, de fato, ele prestou o trabalho? Então, a nossa legislação, ela é muito enxuta com relação a esse tema. Ela deixa vários espaços vazios. Para interpretações diversas. Por exemplo, corre-se o risco de um empregado ser contratado por diversos empregadores intermitentes e não ter um dia de trabalho sequer. Porque a lei trabalhista, a nossa atual hoje, ela não prevê um período mínimo de contratação. Pode ser por um dia. Ou nenhum dia. Perfeito. E isso pode, né, mascarar índices de desemprego. O trabalhador está com a carteira assinada, intermitente. Mas ele trabalhou algum dia? Não. A lei exige que o empregador contrate um número mínimo de horas para esse intermitente? Não. E na relação em cima dessa questão do trabalho intermitente, imagine, porque é necessária a anotação em carteira. Sim. Agora, anota em tese a data da admissão, vamos imaginar assim. Ele não trabalhou nem um dia,
Mas ele recebe, ele tem que receber aquela remuneração pactuada ou ele só recebe em cima do período efetivamente trabalhado? E eu pergunto isso porque isso vai gerar reflexos no eventual desligamento dele, né? Claro. Exatamente. Ele vai receber apenas o que ele efetivamente esteve à disposição. Ele foi convocado para trabalhar naquele período? Sim. Ele vai receber proporcional. Se ele não foi convocado nenhum dia, ele não vai receber nada. E aí surge uma questão interessante em relação a essa questão da convocação, que é o tal do sobreaviso. Né? O sobreaviso na Justiça do Trabalho me parece que é algo que vem cada vez mais, até por questões da própria tecnologia, né? Você tem hoje grupos de WhatsApp, então a pessoa fica com um celular, em tese ela está de sobreaviso, não está de sobreaviso. Quer dizer, essa pessoa no contrato intermitente, se ela estiver vinculada ao grupo de WhatsApp da empresa, mas ela não está sendo convocada, mas ela está no grupo, ela pode de alguma maneira suscitar que, em que pese ela não tenha sido convocada para desenvolver uma atividade laboral específica, mas ela estava à disposição e fazer jus a essa remuneração? Olha, dentro de uma análise restritiva dessa pergunta, se ele não estava convocado, então ele não tem direito a nada. Isso Não pode nem sequer cogitar o tal do sobreaviso. No intermitente. Agora vamos transportar essa questão para o trabalhador convencional. Perfeito. Para a relação de emprego convencional. Aquele trabalhador das 8 horas, das 44, das 220 horas mensais. Vamos imaginar que isso hoje, aliás, é absolutamente comum. Extremamente usual e prático. Prático, as ferramentas tecnológicas e o WhatsApp, não sei se é a maior ou... Enfim, uma delas. Sim. O que a gente pode interpretar? Por que eu digo o que a gente pode interpretar? Porque é uma situação que nós temos um vazio legislativo a respeito e isso vai depender, obviamente, das circunstâncias do caso concreto, da interpretação de cada um. Mas, basicamente, se há um grupo de WhatsApp e o empregador exige que a qualquer momento que bata uma pergunta ou uma situação de trabalho deve ser respondido de imediato, aí já pode configurar trabalho em horas extras. Tá. Naquele período em que ficou sendo utilizado o WhatsApp como ferramenta de trabalho, porque o empregador exigiu que, em qualquer momento do dia, além do horário contratual, fosse respondido, pode. Agora, se o empregador não exigiu nada, falou assim, olha, se bater alguma mensagem, você nem se preocupa em responder. Você responde só quando você puder. O fato de aparecer aquela mensagem, por si só, não vai caracterizar, obviamente que isso, a gente faz uma interpretação doutrinária a respeito, não vai caracterizar horas extras. Perfeito. E os nossos espectadores já vão começando a participar, viu, doutor Rafael? legal. Estão aqui nos assistindo e, claro, quando a gente fala de temas ligados à justiça do trabalho, as curiosidades e as dúvidas são grandes, então vão chegando as perguntas aqui. Você que eventualmente quiser participar do nosso programa, mande a sua pergunta pelas redes sociais ou até mesmo pelo nosso WhatsApp 981 420-208. Mande para cá a sua pergunta, doutor Rafael esclarece para você a sua dúvida. E a Camila já manda para nós aqui uma pergunta e ela diz assim, eu sou uma pequena comerciante e para ter funcionários registrados, eu encaro uma carga tributária muito grande. E ela pergunta se, na verdade, isso acaba até desestimulando as contratações de uma forma geral e qual o seu entendimento, sua sensação sobre isso no Brasil atual? Camila, é uma excelente pergunta, porque a carga tributária, pelo que a gente acompanha, ela impacta na contratação. E isso não é um problema trabalhista, Sim. Isso é um problema tributário. Exato. Então, às vezes há uma certa confusão que essa resistência, essa carga tributária é imposta, vamos dizer assim, pela Justiça do Trabalho, pelo direito. Não, é uma carga tributária. São tributos que o empregador deve pagar. Obviamente, por uma questão de lógica, quanto menor a tributação, maior a facilidade ou menor a complexidade da contratação pelo empregador. E nós estamos começando a receber algumas perguntas aqui, doutor Rafael, de alguns espectadores que estão até pontuando questões específicas referentes a advogados. Então, o Celso, assim como a Mariana, mandam perguntas muito semelhantes, que diz a seguinte, vejo alguns advogados aceitando causas trabalhistas
para poder tirar vantagens junto ao empregado. Então ele coloca aqui, mesmo que o empregador, posição daqui do Celso, esteja com todos os pagamentos em dia para este empregado, isso pode ocorrer? Pode. O direito de ação, ele é livre. É um direito fundamental contido no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. O que nós temos hoje de mecanismos na legislação trabalhista são ferramentas para poder, vamos utilizar uma linguagem simples, punir, né, aqueles que utilizem de demandas frágeis, diríamos Aquelas assim. demandas temerárias. Né? Exato. Inclusive, hoje, no processo do trabalho, porque a reforma também mexeu nisso, o advogado do empregador, imaginando que ele obtenha êxito, né, nessa demanda frágil, ele vai ter direito, a depender do preenchimento dos requisitos legais, a honorários de sucumbência. Ou seja, aquele que moveu a ação, o empregado, o ex-empregado, às vezes até empregado mesmo, né? Ainda mantém o vínculo. Mantém, né? o vínculo, perfeito. Entrou com uma ação temerária, se perder, além de tudo, pode ser compelido a pagar honorários ao advogado na parte contrária. Não só honorários, como pode ser condenado em litigância de má-fé. E qual é o efeito prático da litigância de má-fé? Ela importa mais ou menos numa multa, como é que é o percentual dela em relação ao valor da causa? Como é que é? Sim, ela importa num valor que é variável de 1 a 10% do valor da causa, e isso é revertido para a parte contrária. Aí não é para o advogado, é para a própria parte. Para a parte contrária, que teve que desembolsar aquele valor para fazer uma contratação, enfim, que foi lesada. Perfeito. A Mariana toca um ponto aqui muito importante, doutor Rafael, e é muito comum isso. Ela diz aqui que ela é proprietária de uma pequena empresa no ramo de beleza. E diz que muitas pessoas que trabalham ali para ela não querem ser registradas, por determinadas razões. Como é que ela se protege disso? Porque ela já narra para nós aqui que já foi acionada várias vezes na Justiça do Trabalho por conta disso. Mas as pessoas não querem o registro. E aí, numa situação como essa, como é que se protege? Professor Leonardo, é simples. Se o empregado não quer o registro e é uma relação de emprego, não contrata. Perfeito. Pegar uma declaração, vou dar um exemplo aqui que me ocorreu agora. Pegar uma declaração, olha, eu declaro que eu não quero ser registrado. Reconheço firma, faço tudo. Isso me livra? Não, não livra. Sabe por quê? Porque a legislação trabalhista, essa norma, ela é imperativa, ela é de ordem pública. Ela não autoriza, ela não comporta transação entre as partes. Então, eu de fato sou um empregado, não quero registro, não contrata. Simples assim. Mesmo que fique naquela, depois uma eventual demanda trabalhista, falou, olha, mas ela recebia por comissões. Aliás, em cima desse assunto me ocorre aqui uma outra coisa que é muito vinculada a isso, que é o fenômeno da pejotização, né? Quer dizer, então muitas vezes a empresa, para não contratar alguém sob o regime CLT, acaba exigindo que aquela pessoa monte uma empresa, uma firma individual que seja, para que ela possa emitir a nota e automaticamente ser remunerada por aquilo. Isso tem sido muito comum na Justiça do Trabalho, tentar o empregador, de alguma maneira, maquiar essa relação trabalhista? Sim, isso pode acontecer, sempre aconteceu e continua acontecendo. É a utilização de um princípio que a gente fala, que é a primazia da realidade sobre a forma. Qual é a forma? É um contrato maquiado de PJs. Mas, na verdade, no pano de fundo é uma relação de emprego. Então, a primazia, a realidade, que é o contrato de emprego, prevalecerá sobre a forma, que é aquele contrato entre empresas. Há alguns anos atrás, nós tínhamos alguns requisitos que eram importantes para caracterizar uma relação de trabalho, como subordinação, o cumprimento exato de horas, exclusividade, aquela coisa toda. Hoje, com essa tecnologia, até mesmo de home office, nada impede que aquele mesmo funcionário preste aquele mesmo serviço para mais de uma empresa, muitas vezes. Não há como se ter essa fiscalização. Os requisitos para comprovar a relação de trabalho hoje, mesmo com as inovações tecnológicas, permanecem os mesmos? Sim, a CLT, nos artigos 2º, 3º, vão nos levar ao seguinte entendimento. São requisitos da relação de emprego. Não eventualidade, ou seja, continuidade,
onerosidade, pagamento de salário, pessoalidade, os riscos assumidos pelo empregador e a subordinação. A exclusividade, propriamente, ela não é requisito da relação de emprego. Mesmo o trabalhador convencional, trabalhador comum, ele pode ter mais de um contrato de emprego na carteira, não tem problema nenhum. Agora, com as novas ferramentas tecnológicas, por exemplo, o trabalho a partir de plataformas digitais. Sim. Que não temos nada de legislativo no Brasil e em países afora que vão nos dizer é uma relação de emprego ou é uma relação de autonomia, há uma autonomia na prestação, ou uma terceira espécie. É uma nova modalidade que depende de regulamentação. Esses trabalhadores de plataformas digitais, qual é o recorte jurídico que a gente dá para eles? Hoje a gente tem divisões na jurisprudência de decisões, alguns entendendo que é vínculo de emprego, outros não. Obviamente que não temos uma questão fechada, até porque os tribunais superiores ainda não deram ali, diríamos assim, contornos finais a respeito desse assunto. Então, continua essa discrepância de entendimento. O que é natural em face da novidade, né? Tudo Sim, que ainda é novo, até sedimentar, sim, realmente leva algum tempo. perfeito. Agora, o empregador, ele é obrigado a ter o controle da jornada de trabalho do funcionário? Ou ele não é obrigado, é uma faculdade dele? O empregador. O empregador. Então, essa é uma pergunta muito bacana. Por quê? Porque o empregador doméstico, segundo a Lei Complementar 150 de 2015, vai exigir do empregador doméstico o controle de horário de trabalho. Então, veja, só para ficar muito claro pelo que nós estamos entendendo aqui. Hoje, o empregador doméstico, aquele que tem uma pessoa que o auxilia na sua casa para os trabalhos do dia a dia, ele tem o dever, é uma obrigação imposta pela legislação, de ter um controle de ponto daquele funcionário doméstico? Ainda que seja um empregado. E, agora fazendo o contraponto. E o empregador, vamos chamar assim, a pessoa jurídica, uma empresa. A Lei da Liberdade Econômica, que veio por meio de uma medida provisória e entrou em vigor o ano passado, a Lei da Liberdade Econômica para o empregador PJ vai dizer o seguinte: a empresa com mais de 20 empregados precisa ter o controle. Artigo 74. Então, uma coisa é o empregador doméstico, Lei Complementar 150 de 2015, exige ainda que um só. Outra coisa é a CLT, que se aplicam, vamos dizer assim, à empresa, às PJs, aí mais de 20 empregados. Agora, isso não seria um contrassenso, doutor Rafael? Você ter, por exemplo, o empregador doméstico, ele tem um único funcionário, ele é obrigado a ter o controle de ponto daquele funcionário. Empresas com até 20 pessoas estão isentas dessa responsabilidade. Quer dizer, o que justifica juridicamente isso? Pois é, há uma discrepância substancial entre as duas legislações. O que isso aconteceu foi um ganho de direitos dos trabalhadores domésticos, até então que estavam em desvantagem, e isso foi equiparado a partir da Lei Complementar 150. Mas, de fato, a gente deve considerar que há, sim, uma aparente discrepância, né, entre o tratamento em relação à mesma situação. Tratamento, né? A mesma situação, exato. Nós tivemos mudanças recentes também no seguro-desemprego, não foi isso? Sim. Agora, pela medida provisória 905, que ainda não foi convertida em lei, a gente não sabe se vai, ela foi reeditada, tá? O seguro-desemprego passa a ter incidência de contribuição previdenciária. Isso significa que o empregado não vai receber aquele valor limpo, porque ele vai ter que deixar uma fatia para a contribuição previdenciária. E eu quero deixar aqui uma pergunta, doutor Rafael, com toda a sua experiência, com todo o seu conhecimento, vivenciando as questões atinentes às relações trabalhistas no seu dia a dia como juiz do trabalho. Com todas essas alterações legislativas, o que esperar do mercado de trabalho no futuro? Olha, o mercado de trabalho no futuro, o que a gente imagina é automação. O que seria automação? A substituição de pessoas por máquinas. Essa é a tendência. E isso já acontece. A gente pega um carro
e vai viajar, passa no pedágio. Uns usam sem parar, outros pagam Ou seja, na cabine. A empresa que administra ali aquela concessão, já certamente com a aplicação do Sem Parar ou qualquer outro aplicativo do tipo, já reduz o número de funcionários. É um exemplo claro. Né? Exatamente, você vai num shopping, você não vai mais no caixa pagar para uma pessoa. Você Existem vai lá as maquininhas. e na máquina. Então é uma tendência, é um caminho sem volta. O que cabe a nós, que cabe a todos, é o estudo das novas profissões. Como que essas pessoas vão ser absorvidas pelo mercado de trabalho, sendo que a população mundial cresce em proporção geométrica. E isso reflete uma situação muito evidente de que as pessoas começam a ter que se reinventar para poder conseguir um espaço no mercado de trabalho, não é isso? Perfeitamente. Doutor Rafael, olha, nosso tempo se esgota, veja como a gente vai conversando aqui, o tempo passa realmente muito rápido, são assuntos extremamente relevantes, mas eu antes de encerrar o nosso bate-papo, eu até queria mostrar aqui aos nossos espectadores um livro da sua autoria exatamente sobre o contrato de trabalho intermitente, não é isso? Exato. Quer dizer, esse aqui é um livro novo, um livro recém-editado, qual é a história desse livro? Esse livro foi lançado ano passado com base na minha tese, no meu trabalho de doutorado. E é um tema recente, como nós conversamos. Recente, tem muitas reflexões, não tem um raciocínio fechado, pontual, não, são reflexões, né, a respeito de uma coisa não. Como o próprio professor disse, precisa de tempo para sedimentar essas questões, de digerir essas questões. Isso é muito vai ter importante. eficácia social? A população vai aceitar? O empregado, o empregador? Perfeito. É isso que vai mandar. Perfeito. Doutor Rafael, muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho de aceitar o nosso convite. Convite esse que já fica reiterado aqui para outras oportunidades, porque os temas são muito abrangentes, nem consegui esgotar todas as perguntas aqui dos nossos espectadores, mas fica aqui reiterado o convite, foi uma alegria recebê-lo aqui. Eu que agradeço poder participar aqui do programa, foi uma honra e realmente o tempo passa muito rápido. Passa, né? Esse nosso bate-papo aqui bem descontraído foi muito bacana. Agradeço mais uma vez o convite. Nós é que agradecemos aqui da TV Osasco, aqui do programa Direito e Justiça, e você que nos acompanhou também, nosso muito obrigado e nos vemos no próximo programa. Até lá!